JP, e no programa de hoje vamos falar sobre duas grandes teorias e debatê-las. Que são elas, a teoria de campo de Kurt-Lewin e a teoria da Gestalt, que tem base racionalista. Mas então, Roberto, Kurt-Lewin trabalhou durante 10 anos com o Efemer, Koffka e Kutter, nas universidades de Berlim. E dessa colaboração com os pioneiros da Gestalt, nasceu a sua teoria de campo. Exatamente, mas não podemos considerar Lewin como um gestaltista, já que ele acaba seguindo um outro rumo. Isso. Lewin parte da teoria de Gestalt para construir um conhecimento novo e genuíno. Ele abandona a preocupação psicofisiologia da Gestalt para buscar a física das bases metodológicas de sua psicologia. E para entender um pouco mais sobre a teoria de campo de Kurt-Lewin, a gente vai ver uma matéria feita pela nossa queridíssima repórter Joelma Gomes. O principal conceito de Lewin é o do espaço vital, que ele define como a totalidade dos fatos que determinam o comportamento do indivíduo em um certo momento. O que Lewin concebeu como campo psicológico foi espaço de vida considerado dinamicamente, onde se leva em conta não somente o indivíduo e o meio, mas também a totalidade dos fatos coexistentes e mutuamente dependentes. Campo não deve, porém, ser compreendido como uma realidade física, mas sim fenomênica. Não são apenas os fatos físicos que produzem efeitos sobre o comportamento. O campo deve ser representado tal como ele existe para o indivíduo em questão, em um determinado momento, e não como ele é em si, para a constituição de campo. As amizades, os objetivos conscientes e inconscientes, os sonhos e os medos são tão essenciais como qualquer ambiente físico, como exemplo de campo psicológico e espaço vital. Contaremos em breve o encontro. Um rapaz, ao chegar à sua casa, surpreende os pais no final de uma conversa e escuta o seguinte. É melhor não falarmos sobre isso agora. Ele entende que os pais conversavam sobre um problema muito sério. Chegando novamente em casa, encontra seus pais na sala com dois homens com ternos. Imediatamente associa esses homens ao final da conversa escutada e entende que eles, de alguma forma, estariam relacionados às preocupações dos pais. Ocorre que a conversa referia-se a uma surpresa que os pais preparavam para o seu aniversário. E os dois homens eram antigos colegas de faculdade de seu pai, que aproveitavam a passagem pela cidade para fazer uma visita à colega, que há tanto não viam. Nessa história, o campo psicológico é representado pelas linhas de força, como no campo da eletromagnética, que atraiu a percepção e lhe não foi significado. O rapaz interpretou a situação pelo seu aspecto fenômico, e não pelo que ocorria de fato a sua interpretação. Ganhou consistência com a visita de duas pessoas que ele não conhecia, e nesse caso as linhas de força estavam fazendo corte no tempo. Isso foi possível porque o rapaz havia memorizado a situação anterior e a ela associado a seguinte, a partir da experiência anterior. A nova ganhou significado. O espaço vital esteve representado pela situação mais imediata, que determinou o comportamento. Foi o caso do rapaz, quando surpreendeu os pais conversando e procurou fingir que nada havia escutado, ou a surpresa ao encontrar aqueles homens à sua casa. O entendimento desse espaço vital depende diretamente do campo psicológico. Espero ter ajudado e com você aí no estudo. Como Lewin considerava que o comportamento deve ser visto em sua totalidade, não demorou muito para chegar ao conceito do grupo. Praticamente todos os momentos em nossas vidas se dão no interior de grupo. Segundo Lewin, a característica essencialmente definidora do grupo é a interdependência de seus membros. Isso significa que o grupo, para ele, não é a soma das características de seus membros, mas algo novo, resultante dos processos que ali ocorrem. Assim, a mudança de um membro no grupo pode alterar completamente a dinâmica deste. Lewin deu muita ênfase ao pequeno grupo,
por considerar que a psicologia ainda não possui instrumentos suficientes para o estudo de grande massa. Concluindo, as teorias do conhecimento, cada qual com as suas especificidades, procederam a uma abordagem molecular do comportamento humano que, embora consiga explicar algumas dimensões da conduta, não esclarecem processos mais amplos, como a formação das funções psicológicas superiores tipicamente humanas. As teorias comportamentistas trouxeram algumas contribuições para a compreensão dos processos de desenvolvimento e de aprendizagem humanos, entre as quais a importância atribuída ao meio na formação do comportamento, a ênfase dada aos processos de aprendizagem, o conhecimento de que a psicologia não se acha a priori no interior ou no exterior do homem, mas nas especificidades das relações que ele estabelece com o meio, via estímulos e respostas. Então é isso aí, galerinha. Agora a gente vai para um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta para falar sobre a teoria da Gestalt. Estamos de volta. É isso aí. E como prometido antes, o assunto da vez é a teoria da Gestalt. Bom, a teoria Gestalt surgiu na Alemanha no início do século XX, como uma teoria dos conjuntos da estrutura, da forma em oposição à psicologia, que fracionavam a mente ou comportamento com seus elementos constituintes. Várias escolas se formaram dentro dessa perspectiva, mas nos limitaremos a falar da Escola de Berlim, representada por Waltermann, Kohler, Koffka e Levin. E para ficar mais por dentro do assunto, vamos a mais uma matéria com a nossa repórter Helena Freitas. Os trabalhos desse psicólogo enfatizaram as configurações perceptivas como sendo as legítimas unidades mentais, geradoras de conhecimentos. Tais estruturas representam verdadeiras totalidades, organizadas em função de princípios de organização inerente à razão humana, numa extrema oposição ao atomismo da abordagem comportamentalista à inteligência, por exemplo. Segundo essa perspectiva de desenvolveria mediante reorganizações perceptuais, explicadas por meio de estudos sobre a percepção em consonância com estruturas pré-formadas no indivíduo. No livro Sobre a Mesa, por exemplo, emite ondas luminosas que exercem estimulação sobre a retina da vista. A unidade real ou o significativo desse fecho de ondas não está nas ondas, mas no indivíduo que as percebe. A organização ou somatória de estímulo, uma vez que repente fundamentalmente da organização perceptual inerente ao indivíduo. Entender o recado é com vocês aí no Sim, estudo. como vimos antes, a psicologia da Gestalt é de que ao nascer o indivíduo já apresenta virtualmente as estruturas do conhecimento. Nessa perspectiva, o mundo não seria uma grande confusão ruarejante e agitada, como dizia William James, ao fazer referência às experiências de um bebê recém-nascido, que laboriosamente teria de promover as associações para colocar ordem em todo um emaranhado de estímulos ambientais. Mas leis gerais respectivas governariam as experiências sensoriais do indivíduo de forma que o mundo percebido pelo bebê possuísse graus de organização. E para entender melhor, vamos ver mais uma reportagem com a nossa repórter Socorro André. Um dos primeiros problemas perceptivos estudados pela Gestalt
foi o epifenômeno ou movimento aparente que pode ser ilustrado pela projeção rápida e sucessiva de duas imagens com uma pequena distância entre elas. Em uma tela, temos então a nítida impressão de que tal imagem pula de um lado para o outro, da mesma maneira que o cinema, por meio de filmes de película, produz a ideia de movimento, a aparência de movimento não explicada apenas pelas leis da física ou como uma simples percepção, mas por uma organização perceptiva típica. A nossa percepção, de acordo com Gestalt, não pode ser estudada e compreendida atomisticamente pelo somatório de elementos sensoriais, mas há necessidades das qualidades formais inerentes ao psiquismo humano, que, acopladas às qualidades sensíveis advindas da estimulação ambiental, da percepção do movimento. A atuação das qualidades formais fica também evidente quando linhas e figuras exatamente iguais são percebidas como desiguais em função do contexto no qual se inserem. Não percebemos estímulos puros, mas estímulos já interpretados. O percebedor possui um estado e prontidão, que dirige a maneira pela qual os estímulos são organizados. De volta para os estúdios do JP. Esperamos que todos tenham entendido o nosso recado. Dedicamos o programa ao professor Cunha Neto, que nos abriu as portas para novos conhecimentos. Tenham todos uma boa tarde e até o próximo programa.